Rapaz, meu avô Manuel, ele sempre dizia que a gente nunca deve ficar lamentando, murmurando, blasfemando. Diz que coisa ruim está sempre ao derredor e sempre está ouvindo aquilo que a gente fala. Então ele falou, nunca faça isso. Esse caos me fez lembrar dessa fala do meu avô, quando o Luiz mandou para mim esse caos. Ele conta que o avô dele na época tinha 18 anos, morava com o pai dele e a mãe dele num sítio, ajudava a fazer de tudo. Ele era filho único, tinha acabado de completar o ginásio, e o Antônio ele tinha um sonho, ele queria vir para a cidade, concluir os estudos, fazer uma faculdade, ter um emprego bom, comprar um carrinho, ter a sua casa própria. Enfim, ele queria ter uma vida próspera. E ele vivia lamentando pelos cantos, murmurando, não perto do pai dele, porque às vezes a pessoa tem um sentimento, mas não conta para ninguém. Ele fica só para ele isso aí. E o Antônio, ele ficava assim, se lamentando. Eu quero sair dessa vida, essa vida para mim não dá. Eu quero ir para a cidade, eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Nem que eu tenha que vender a vida pro diabo. Desse jeito ele falou. E no sítio ali sempre tem muito serviço. Ele trabalhava, levantava já de madrugada, tirava leite das vacas, limpava a mangueira, limpava os chiqueiros de porco, tratava dos porcos, depois ia capinar, arrumava cerca. Era corrido, não era fácil. Quem morou em sítio sabe, se procurar serviço em sítio, acha toda hora tem serviço. Não falta serviço em sítio. E o Antônio estava desacorçoado dessa vida. O tempo foi passando, quando no meio de semana uns amigos passaram lá e chamaram ele, convidaram ele para um final de semana. Ia ter uma festa na cidade, se ele não queria ir, ia ter um forró. E eles iam lá se divertir. O Antônio no começo não quis, mas depois, por tanta insistência dos amigos, ele falou, tá bom, eu vou. E ele foi para a festa lá. Chegou lá, a festa começou bastante animada, muita gente. Ele se perdeu dos amigos. Aí tinha uma moreninha, ele começou a dançar com a moreninha. Ele tinha levado um dinheirinho no bolso, tomou umas bebidinhas lá com a menina. Aí já foi chegando de madrugada, a menina falou, tem que ir embora. Ele falou, também tem que ir, porque eu moro no sítio e hoje eu tô sozinho, me perdi dos companheiros. Aí eles se despediram, ele pegou o rumo do sítio, ele pegou saindo pela cidade ali, as ruazinhas tudo claras e tal. Quando ele chegou na estrada vicinal, a estrada que dava pro sítio, naquela estrada ele tinha passado já muitas vezes, mas sempre de carro, de cavalo, às vezes de moto, mas de a pé ele nunca passou. Então, na primeira vez que ele vinha para a cidade a pé, ele foi caminhando, estava uma lua, de vez em quando a lua se escondia atrás de uma nuvem, ficava muito escuro, depois a lua saía, aquela lua cheia atrás daquelas nuvens, ficava meia negra e tal. E ele andando ali pela estrada, já tinha andado mais ou menos 3 a 3,5 km, quando ele viu uma silhueta assim surgindo uma porteira. Assim. Ele olhou, falou, é uma árvore, não é uma árvore, é um cipó, parece gente. Ele continuou andando, quando ele foi passando, ele escutou aquela voz, boa noite, Antônio. Ele falou, boa noite, como é que estava a festa? Ele falou, estava boa, eu me perdi dos companheiros e quem é você? Ele falou, Antônio, eu estava te esperando pra gente conversar. Conversar comigo? Conversar o quê? Ele falou assim, olha, Antônio, eu tenho escutado aí você se lamentar, você se murmurar pelos cantos do sítio lá. Então eu vim conversar com você hoje. Eu quero tirar você dessa vida. Tirar eu dessa vida? O Antônio falou. Ele falou, é isso, tirar você dessa vida. Você joga na loteria? Ele falou, não, nem eu nem meu pai, nós nunca tivemos esse hábito de jogo de azar. Ele falou, não, eu vou te dar uns números, você vai jogar na loteria e você vai ficar muito rico, Antônio. Você vai sair dessa vida. O Antônio olhou e falou assim, mas você vai me dar troco de nada? O que você vai querer em troca? Ele falou, não vamos nem falar agora. Mais pra frente, você vai me dar o que eu quero. Vai mais pra frente, você vai viver bastante ainda. Ele falou, escuta, quem é você? Você é o coisa ruim? Aquele homem misterioso, aquele vulto escuro. Ele falou, não, Antônio, vamos fazer o trato? Ele falou, não, em nome de Jesus não. Ele falou, não me fala o nome. Não me fale esse nome em vão. O Antônio falou assim, não, eu tenho que ir, já tenho que tirar leite, uma boa noite, eu vou ter que ir. Ele falou, não, espera aí, vamos conversar. Não precisa, eu estou contente com a vida que eu levo. Eu estou contente. Antônio, espera. Ele começou a andar depressa, disse que apressou o passo.
Quando ele olhou para trás, que ele viu que ele tinha andado um pouquinho assim, que não dava para encher, aí começou a correr. Ele correu desesperado. Diz que nunca correu tanto igual correu aquele dia, aquela noite. Ele chegou na porteira, abriu a porteira, entrou correndo. O pai dele já estava tirando leite, já estava clareando o dia, já estava tirando leite. Quando o pai dele olhou para ele: nossa, Antônio, você tá branco, tá igual um papel de branco, o que foi? Ele falou: não, pai, é que eu dancei, bebi demais, tô cansado. Falei: então você tá cansado, você vai cansar mais agora, porque você terminar de tirar o leite, depois lavar as mangueiras, e nós temos uma cerca para remendar ainda hoje. Ele falou: não, tá bom, pai, tá bom. O tempo passou, ele nunca contou isso pro pai dele. Então aquilo que o vô Manuel falava, a gente nunca deve murmurar. E ele só veio contar isso aí quando ele estava bem de idade, já quase para morrer. Ele contou pro neto dele, pro Luiz, que passou para nós esse caos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a murmuração. A gente às vezes murmura, não está contente, sabendo que o coisa ruim está sempre ouvindo o que a pessoa fala. Esse é o causa de hoje. Não devemos murmurar.